para mais uma questão da área da cinemática, né? E também as áreas militares. Essa questão aqui, ó, ano de 2022, da aeronáutica. Inclusive, pessoal, essa questão aqui é muito semelhante a uma questão que caiu também no Enem de 2022. Aqui tá até inclusive mais fácil, porque na questão do Enem de 2022 a gente envolveu alguns cálculos para a gente aferir informações que estão contidas nesse texto aqui já traduzido, tá? Então bora lá, como é que a gente vai fazer esse item, pessoal? Então vamos fazer a leitura primeiro. Em um barco que está imóvel em um lago de 2.448 metros, de distância da margem, foram colocados 2 microfones, um acima e outro abaixo da superfície do lago. Então, ó, tem um acima e o outro abaixo da superfície do lago. E ambos interligados a um dispositivo para estabelecer um instante em que o som é captado pelos microfones. Um tiro é disparado na margem e há um intervalo de 8,5 segundos, né, entre as capturas do som feitas pelos microfones. Ou seja, um microfone está pelo ar e outro está na água. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar equivale a 240 metros por segundo. Em metros por segundo, a velocidade de propagação do som na água vale tanto. Pessoal, para quem já fez bastante questão, uma questão dessa aqui, é comum você ver questões de física envolvendo velocidade do som no ar, na água. E se você já sabe que o valor, né, esse já é um conhecimento muito amplamente feito em várias questões, a gente já sabe que o valor do resultado seria 1440. Para isso, para quem já tem prática, é claro. Isso para quem já viu várias questões envolvendo esse tipo de raciocínio. Mas, enfim, a ideia aqui eu não sei qual é a velocidade do som na água e a gente vai tentar chegar nesse valor a partir dessas informações. Então, bora lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender. Vamos fazer aqui, desenhar a situação, né? Vou desenhar aqui um barquinho. Tá aqui o nosso barquinho. E aí a gente tem aqui o lago, a superfície do lago, tudo bem? E aqui do outro lado do lago, pessoal, eu vou ter o que a questão me falou? Eu vou ter aqui, ó, 2 microfones, tá? Então eu tenho um microfone aqui de cima e eu vou ter um microfone daqui de baixo, que vai captar então, quando eu der um tiro aqui no barco, ter o tiro, o som vai se propagar. Então o som vai se propagar tanto pelo ar, tanto pela água. Então, pessoal, eu quero que você entenda uma coisa. Para a gente começar a fazer essa questão aqui, a gente tem que lembrar da parte da ondulatória. Na ondulatória, a gente tem 2 tipos de ondas, a mecânica e as ondas eletromagnéticas. A mecânica são as ondas que precisam de um meio para se propagar e as eletromagnéticas não precisam. Então, pensando nas mecânicas, que o som é um tipo de onda mecânica, necessita de um meio para se propagar, quanto mais denso for o meio, quanto mais matéria eu tiver contida naquele meio, é melhor para a onda mecânica, é melhor para o som. Porque, já que ela precisa dessa onda, dessa matéria, né, dessas partículas para se propagar, quanto mais denso um corpo for, maior a velocidade, correto? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, a velocidade na água sendo maior do que a velocidade no ar. E para que eu quero que você precisa entender essa informação? Porque ele me fala aqui no texto que a diferença do tempo de um e do outro é de 8,5 segundos. É um valor positivo, é um tempo positivo. E aí, eu vou fazer o tempo da água menos o tempo do ar ou o tempo do ar menos o tempo da água? Bem, se a velocidade na água ela é maior, então o tempo na água é menor, né? Vai ser mais rápido se comparado ao tempo do ar. Então, quando eu for fazer esse cálculo aqui, eu tenho que compreender que o tempo do ar menos o tempo da água, isso tem que dar quanto? 8,5 segundos. Tudo bem? Então, agora eu vou criar uma equação matemática que eu consiga utilizar essa relação aqui essencial do que o texto me deu para a gente conseguir resolver essa questão. Como é que vai ser essa relação, pessoal? A gente vai construir a relação
da seguinte maneira. Pensa comigo aqui, ó. As duas situações, as velocidades, elas são o quê? Constantes, não são? Se nas duas situações as velocidades elas são constantes, o que eu posso analisar aqui nesse item? Vamos raciocinar que a gente vai ter que usar a equação do MRU ou do MRUV. O que vocês acham aí? Né? Se ela é constante, do MRU. E do MRU eu só vou ter qual equação? Velocidade é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Isolando o tempo aqui, eu vou ter que o tempo é igual a distância sobre a velocidade. Então, como é que vai ficar essa questão aqui? Qual que é a distância nesse meu item? A distância, pessoal, primeiramente eu vou chamar ela de x. A gente já tem essa distância lá no texto. Ele falou pra gente que é 2.448. Mas, por enquanto, só para a gente fazer algumas manipulações matemáticas, eu vou chamar aqui de x. E a distância também do tempo da água, como a distância é a mesma, vou chamar do mesmo x, porque a distância que ele anda embaixo é a mesma distância que ele anda em cima. Ok. Dividido, né, pela velocidade, então aqui vai ser pela velocidade do ar, e aqui vai ser pela velocidade da água. Tudo isso tem que dar, então, 8,5. Como que eu vou resolver agora essa fração bem aqui, pessoal? Vamos lá. Para resolver essa fração com as letras e tudo mais, eu vou fazer o método da multiplicação cruzada aqui, ó. Então, velocidade da água vezes x. Então, vai ficar velocidade da água vezes x. Velocidade do ar vezes menos x. Então, vai ficar menos, por conta do sinal negativo. Velocidade do ar vezes o x. E a base, pessoal, é a multiplicação desses dois aqui. Então, vai ficar velocidade do ar vezes a velocidade da água. Tudo isso tem que dar o quê? 8,5. Bem, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou pegar o seguinte. Vou pegar esse termo aqui que está embaixo dividindo. Vou jogar para lá multiplicando. Então, vai ficar como? Velocidade da água x menos velocidade do ar x é igual a 8,5 vezes a velocidade do ar vezes a velocidade da água. Olha o que eu vou fazer. Como esses valores... Quais são os valores que eu já sei, né? Esse valor é numeral, eu já sei. Esse é numeral, eu já sei. Esse é numeral, eu já sei. Esse aqui é numeral, também já sei. E esse aqui também. Então, onde tem os termos da água, tá nesse termo bem aqui e nesse termo bem aqui. Antes de jogar os valores e deixar poluída aqui a função com vários números e a gente tem que fazer os cálculos, eu vou pegar esse termo todo que está positivo, passo para lá o quê? Negativo. E esse termo que está aqui negativo, já vou passar para lá o quê? Positivo, pois ele não tem termo da água junto com ele, que nem tem esses dois termos. Tudo bem? Ou seja, a continha final, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter velocidade da água vezes x menos 8,5 vezes a velocidade do ar vezes a velocidade da água. Isso vai ser igual a velocidade do ar vezes x. E agora sim eu vou recorrer aos numerais lá no texto e sair jogando os valores bem aqui, né? Eu estava tentando simplificar tudo com letra porque fica mais simples. Então vai ficar como? Velocidade da água vezes 2.448, né? Que é o valor da distância que ele me deu aqui, ó, no texto. Menos 8,5 vezes a velocidade do ar, que é 240, ele me deu bem aqui no texto também, multiplicado pela velocidade da água. Isso é igual à velocidade do ar, que é 240 multiplicado por 2.448. Então vamos agora aqui continuar os cálculos e resolver. Então isso aqui vai ficar quanto esse termo aqui, ó? Essa multiplicação de 8,5 multiplicado por 240, eu vou ter aqui o valor de 2.040. Então, se eu fizer aqui, ó, 2.000
448 subtraindo 2040, vamos ter um valor de 408. Então, 408 V da água é igual a 240 vezes 2.448. Aí eu posso pegar e fazer o seguinte: esse termo está multiplicando, passo para cá o quê? Dividindo. Então, no final das contas, eu vou fazer a multiplicação de 240 multiplicado por 2.448 e dividir esse valor por 408. Dá para fazer de diferentes formas, dá para fazer com simplificação matemática, dividindo por 2, por 4, por 10, enfim. Os valores são pares aqui, são fáceis de simplificar. E aí, no final das contas, eu vou achar, então, o valor de 1.440 metros por segundo, deixando a alternativa correta, de fato, o item C.